Pom, tupé, tupom, tupé, tupé, pé, tu. Fala, galera! Sando podcast de Ultimate Frisbee. Oh, yeah. Podcast sobre o Ultimate brasileiro com Arthur Cardelino. E Victor Maiello. o Essa tema de abertura vai ficar hoje, pra história mesmo, cara. se conseguir manter o padrão, o tema de hoje é espírito de jogo. Considerações, pensamentos de fora, de dentro, sobre as regras, por cima, por baixo, do lado e atrás. Ô, louco, Primeiro bicho. assunto que a gente vai introduzir hoje é regras. A regra oficial era para ter árbitros? Era para Pois não é. ter árbitros? Quais os seus pensamentos, Isso Maia? não é nem meu pensamento. Isso tá escrito no site da WFDF e que a regra previa o uso de árbitros, na verdade. Então, eles queriam que fosse utilizado, mas como tinha pouca gente que jogava, todo mundo estava mais interessado em jogar do que ficar de fora do jogo, ela acabou passando mais para frente, migrou para ser auto-arbitrado. Mas a ideia inicial não era essa, não. Então, é até engraçado pensar que o esporte que diz que o grande diferencial é o espírito de jogo, é o fato de não ter árbitros, sendo que no começo previa o uso de árbitros. Enfim, Eu não consegui interessante. imaginar outro esporte que fosse assim sem contato que e coletivo, né? Que tivesse no começo pensado em árbitro e depois o pessoal tentou manter só entre eles e como que isso impactou no longo prazo. Não tenho, fiquei pensativo nesse assunto, mas eu realmente achei que o que está em pauta hoje no mundo globalizado e no Brasil é se a gente vai ter alguma espécie de auxiliares em campo, árbitros, se existe curso, se é bom ou ruim. Eu mesmo sou da opinião que é interessante, além dos capitães de espírito que a gente vai comentar hoje, se tivessem pessoas que pudessem auxiliar, fossem muito especialistas e pudessem complementar com visões para dar base e fundamento a algumas chamadas que acontecem em torneios para minimizar erros e evitar uma mão de ouro, como é que é a mão de Deus, la mano de Dio, Mão do de Deus do Maradona. Maradona. O que você acha dos árbitros, game Então, tem advisors? vários aspectos aí, né? A própria Federação Americana, USA Ultimate, lá chegou a desenvolver, por conta do aumento da competitividade, o programa de observadores. Como funciona lá, eles não chegam a arbitrar o jogo em si, mas quando eles são chamados para auxiliar em algum acontecimento, a opinião deles é a que vale. A WFDF e a cultura em geral, os outros times fora dos Estados Unidos não gostam muito e querem, de toda forma, ter que o Ultimate se mantenha sem a figura de árbitro. O WFDF pensou em fazer o tal do Game Advisor para ter alguém lá que simplesmente estivesse disponível para explicar a regra, clarificar, mas que não Hum. fosse a última palavra durante a chamada, para que se mantivesse, para que se mantenha, na verdade, a decisão final entre os jogadores. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito dos observadores nos Estados Unidos, principalmente quando se tem contatos ou faltas repetitivas, que eles aplicam alguns cartões, que eu acho que é interessante, que às vezes a gente fica aqui discutindo se vai comissão disciplinar, se acontecer alguma coisa, né, que aí cai sobre a organização, mas se, cara, se num jogo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, teve um offside, aí vocês viram, teve um segundo offside, você chamou, aí a galera repetiu o pull, aí daí em diante fica tendo offside, durante o jogo inteiro eles não melhoram. E aí, era Certo. melhor ter uma penalidade, ter um cartão, algo que falasse, ó, vocês estão repetitivamente, a partir de agora todos os discos saem do meio campo, nem da marca do brick, que é os 18 metros da endzone, sai da meio campo, porque a sua equipe está falhando, não se adaptou, ou tivesse algo assim, sabe? Eu acho que Sim. eu acho muito interessante para contato também, o time que está batendo e não está freando e está causando o jogo. Como é que é? É só dar um zero na nota que tá justo? É, é que assim, tem uma diferença entre a escolha econômica e escolha social. A partir do momento que você aplica a punição de fora,
quem tá jogando vai tomar uma decisão econômica se vai continuar fazendo, se vai continuar com offside ou não. Então ele faz uma escolha. Eu vou fazer isso daqui que atrapalha o jogo, que desacelera o jogo, eu tô na frente, vou ficar fazendo offside pro pool voltar, porque se o observador der uma punição, ok, isso não vai me afetar. Ou a partir do momento que ele me der um cartão, ou segundo cartão, aí eu paro. Então eu acho que isso é um pouquinho perigoso. Eu prefiro que se mantenha sem nenhum tipo de punição externa. Eu acredito que seria melhor realmente você ter pessoas ali para auxiliar, principalmente para chamada de dentro fora, se pisou na linha, não pisou na linha, para ajudar com tempo ou para ajudar a sinalizar para quem está assistindo o jogo na arquibancada ou do lado de fora a entender melhor o jogo do que alguém que distribua punições. É. E aí a gente já conecta no papel do capitão do espírito, né? Quando Sim, você vê um tipo desse comportamento, o ideal é que, para mim, que durante o jogo, em algum momento, consiga um capitão encontrar o outro e falar, ó, tá acontecendo isso, melhora a partir de agora, tenha aí uma conversa com a sua linha para melhorar durante o jogo, não esperar o final para dar um monte de feedback. Tentar melhorar enquanto acontece o jogo, usar o tempo antes do jogo para vocês conversarem, ó, como é que é a sua equipe, pegar um background, qual que é o estilo de jogos, ver a cultura do pessoal, se eles vêm de um país que fala muito, que grita muito, ou de um país que é muito calado, tenta passar ali, achar um meio termo, e durante o jogo tem que estar analisando, tem que estar vendo, tem que estar registrando, e depois do jogo, acho que o feedback é essencial. sim. É essencial, já que tem a figura do capitão de espírito, ou se não tiver, a gente até recomendaria que é uma boa ideia ter alguém responsável por isso no time. O bacana seria ter os capitães de espírito se encontrando antes do jogo começar para explicar o mínimo de como o time funciona. Uhum, uhum. Apresenta ponto de vista, explica um pouco do que der da cultura do time para já antecipar o problema. E claro, se acontecer durante o jogo, você, a partir do momento até que você já se apresentou antes, você já vai direto conversar com a pessoa para tentar resolver e explicar o ponto de vista. E você, Maelo, acha que somente um jogador experiente pode ser o capitão de espírito? Claro que não. Até porque o jogador experiente pode até ter muitos vícios e ter esquecido a regra, ou parou de ler a regra, leu há 5 anos atrás e não está mais afim de gastar tempo para continuar estudando. Enquanto que uma pessoa talvez mais nova tenha um interesse e tenha tempo disponível para fazer isso. O importante é que seja alguém que tenha uma boa comunicação e compreensão do todo, tenha calma para se apresentar e E fazer o tem o necessário. desafio para o novato, para a pessoa que está começando, que é realmente ela conseguir chegar no nível que ela consiga mostrar embasamento e se consiga respeito, né? Porque se o time é adversário, num cenário ruim, que ele vê, aquele cara é novato, ele não vai saber muitas regras, não vai falar, ele tem esse desafio, né? De conquistar Sim, o seu espaço, mostrar embasamento, que é o desafio do novato, aprender e se comportar como um capitão. Porque eu vejo muitos capitões, capitelha, que, Capitão cara, Marvel. que são pessoas que não são líderes. O time mesmo não respeita muito, não tem respeito pelos outros. O cara não, sabe, não tem a liga, não tem a essência, que eu acho que é importante também. Que pode ser um treinamento para uma pessoa, né? Ela se tornar um líder, ela se tornar uma pessoa que as pessoas venham e fala: "Oh, meu Deus, olha este capitão." Tá, mas você está falando isso internamente ou quando se apresenta para outros times? Sei lá, às vezes tem um novato que não tem Cara, tanto se você respeito das outras pessoas do time ou quando vai conversar com outro time? imagina que teve uma falta e o capitão de espírito da sua equipe está do lado de fora do campo, mas o capitão de espírito da outra equipe adversária está na sua frente, ele que fez a falta contigo. Aí tu pergunta, pô, me explica a regra. O cara fala, você é burro, é moço. Isso aqui é assim, ó, aceita aqui, recusa lá e vambora jogar logo, para de papo. Pô, isso Ah, mas aí já aí não já mostra entra na questão claramente. da cultura. Você pega um italiano, ele vai Hum, falar dessa forma e não é que ele te desrespeita, é a forma dele de falar. A cultura do italiano é falar alto na tua cara mesmo e pronto. esse é um Só que aí vai aspecto. jogar o italiano contra o japonês, que é E aí?
o italiano fala alto, sanguíneo, e o japonês não gosta de entrar em conflito. Não é que nem que o italiano tá fazendo isso para passar por cima do japonês, nem que o japonês é bonzinho, bonitinho, não quer fazer nada, não quer entrar em conflito. É só um aspecto cultural deles, de como eles se comunicam. E como que a gente pode trazer essa diferença cultural para algo legal, positivo? Como que isso se pode para o Ultimate funcionar bem? A gente no Brasil, nós brasileiros estamos preparados para ir para fora. O pessoal sabe que a gente pode ter o nosso jeitinho brasileiro, né? E tentar fazer ali uma perder ponto em imparcialidade, ou a gente está pronto para reconhecer as outras culturas, respeitar. Se um povo que dança muito, a gente fala, pô, os caras dançaram demais, comemoraram demais, aquilo foi chato. Como é que a gente pode enxergar positivamente e aplicar positivamente essas diferenças culturais, Mael? Sim. Então, das poucas experiências que eu tive de jogar fora, que foram basicamente na Argentina, a gente não teve nenhum tipo de problema. Até porque jogar na Argentina contra uruguaio, chileno, brasileiro, argentino, todo mundo latino entende essa provocação, essa dança. Mas eu sei do pessoal do NGF daqui de São Paulo que foi pro Pan-Americano em 2015 e perdendo 14, 13-0 pro time americano, fizeram, como o Pan-Americano era no México, eles foram com aquelas máscaras de lucha libre, entraram no campo, fizeram a zoeira, conseguiram ponto, saíram gritando, comemorando. E Uhum. o que talvez fosse entendido aqui como uma provocação, um desrespeito ao jogo, foi levado como uma brincadeira sadia, saudável e que surpreendeu de uma maneira positiva lá. Então é É um interessante, pouco hein? complexo, é algo um pouco complexo, porque às vezes aqui entre nós latinos a gente vai entender de uma forma, só que os caras lá que são frios e calculistas são pegos desprevenidos e falam, pô, que legal isso aí, cara, não tinha pensado nisso. Ah, os brasileiros são legais mesmo, hein? Acho que acaba sendo um risco, né? De como que você está enviando essa mensagem de quem está recebendo, né? O cara pode interpretar do jeito que ele quiser, ver do jeito que ele quiser. Eu sou da visão que espírito de jogo é, cara, conseguir jogar bem, ser uma pessoa exemplo, que as pessoas se espelham, que consegue jogar ao máximo. E, cara, o cara é um lord inglês do respeito, do conhecimento das regras, mais do que cantaria, do que ficar batendo pau, fazer dança. Pra mim, através do bom jogo e o pessoal saber jogar, cara, pra mim esse é o espírito ideal, sem muita firula. Mas a gente também não tira ponto nem nada. Eu não comento nada sobre se aquele time faz demais. Sim. Mas eu tive uma pergunta interessante esses dias. Olha só, pergunta aí pro pessoal. Se você tem uma equipe que sempre canta muito, vamos supor, canta pra caramba, sempre tem um monte de dança e tal. Aí Tipo o vocês Strix de jogaram. Brasília? Não, não, não. Eu tô falando aqui, cara, da Zimbábue. Tem uma equipe lá, né? Pô, claro, né? Tem que ser equipe que a gente conheça, vai. Tô falando assim, uma equipe que cante muito. Celebra muito, faz coisa. E aí, cara, num jogo o pessoal ficou neutrão. Sei lá, neutrão. Você tiraria um ponto por conhecer que os caras, digamos, são sempre três em energia e tal? Se você tira ponto, ou com o passar do tempo, quando você jogar muitos jogos com essa equipe, você já sabe que eles são muito animados, isso uma hora vira padrão e aí vira nota 2 que seria o mesmo, o meio termo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Entendo, e de forma alguma eu posso levar em consideração os jogos do mesmo time que aconteceram 2 anos atrás ou mesmo um mês atrás. Cada jogo, a avaliação é feita do jogo, não do histórico das pessoas ou histórico do time. Inclusive, isso pode ser um erro, porque se você for avaliar pelo passado, já deu problema. Às vezes É, aconteceu uma porque situação ali e tudo bem. A avaliação é subjetiva, sim, mas a ideia é que ela tente ser mais objetiva, usando os exemplos da, da planilha de espírito de jogo. Ficar falando de usando. planilha de espírito de juego, te pergunto, Maicon, Olha o gancho. Olha o gancho, conectando assuntos aqui com a maestria e simplicidade impressioníveis. E Cara, planilha de jogo e certo. torneios deve ser a mesma para cada evento?
segundo a WFDF, sim, tem que ser usado, mas eu acredito que tem torneios, especialmente hatch, ou às vezes um torneio menor, para um time tá querendo levantar fundo, levantar uma grana para ir para outro torneio fora, vai fazer um torneio menor só para chamar a galera. Não tem por que usar a planilha de espírito de jogo da WFDF. Tem planilhas disponíveis pela internet de uma maneira mais suave, de uma maneira mais leve, que pode, acho que até deve ser usada em outros torneios. Eu acho que realmente, se você pesquisar na internet, você vai encontrar algumas, mas fica a dica aí, quem quiser inventar, fazer um aí, compartilhar em português pro mundo, para o cara brilhar, eu acho que é show de bola. Inclusive, Ó o capitão. existe uma planilha alternativa de espírito jogo feito por um japonês Não. chamado, como é que era o nome dele? Acho que era Sushi Suzuki, se eu não me engano, que foi Sushi traduzida para o Suzuki. português pelo Não Victor acredito. Maello, olha Ah, não. só. Que propaganda! Patrocinador oficial, Vitor Maelo Coach. É eu. Já Quer foi dizer, traduzida, confesso que no momento que eu traduzi, eu fui um pouco ao pé da letra, então tem algumas coisas que poderiam até ser melhores. Se eu não me engano, o Lute aí de Brasília já conseguiu ajustar ela um pouquinho para ficar mais divertida, porque eu e traduzi um pouco ao pé da letra. teve Mas um tá bom lá, feedback. O traduzida por Moa. pessoal, quem participou do TUC, Torneio Ultimate Capital, que é um torneio hatch de Brasília Grama, teve um bom feedback no passado. O pessoal gostou muito das variações para a planilha estar adequada ao estilo de jogo e o jeito que as pessoas estão jogando aquele evento, não é mesmo? Isso mesmo. E é porque Isso é mesmo. mesmo. Então, aqui vamos deixar duas dicas, duas passagens, duas coisas para você tatuar no peito e levar para resto da sua vida, pessoal. Eita. São duas dicas aqui para você treinar, ensinar a sua equipe. A primeira delas é: nós no UP temos as regras impressas. A cada semana a gente roda em um jogador. Cada jogador leva para casa, lê ela toda. Ele responde algumas perguntas que os capitães farão, geralmente das coisas mais comuns. Mas o que é a melhor parte, gente, é que pode escrever no documento, pode passar o marca-texto, pode colar um sticker, pode colar emoji. Por quê? Ajuda a próxima pessoa. Ela pode ter a mesma pergunta que você. E aí já tem lá o comentário da equipe, já tem o comentário de alguém. Então, depois de um tempo como o nosso, fica um documento cheio de marcação, cheio de fitinha, já auto-explicando, já tendo considerações do pessoal, visões que ele tem. É muito bacana. Eu recomendo para vocês imprimir e ficar passando, o pessoal poder fazer comentário. E é legal, e eu consigo ter esse feedback porque jogadores novos vêm me falar coisas. Até os velhos. Aí E- teve o Face App, né? Que aí apareceu um monte de velho, mas Nossa até senhora. os jogadores aí mais experientes vêm com, olha, eu não sabia, olha, eu errava isso aqui, inclusive eu mesmo estava errando outro dia um negócio. E a gente melhora sempre com o tempo, não esquecer de ler e reler, então é bom, façam isso. E a segunda dica, Sim, é bastante importante mesmo. É uma ideia muito boa. e a Segunda segunda dica dica é, é uma frase. é uma frase ou é uma palavra? Eu errei, é uma palavra, bicho. Fala aí, Maelo. Em inglês é uma frase que eles usam como acrônimo para te ajudar como jogador durante uma chamada, que é o tal da estratégia Be Calm. Cada letra equivale a uma estratégia que você pode usar no campo. E a gente aqui tentou humildemente traduzir o Be Calm para evitar ficar sempre fazendo em inglês. E a gente pensou na sigla relaxa. Então, Relaxa, gente. relaxa. Relaxa. Então, o R seria para respire. Respira. Teve a chamada? Respira antes. Que seja Respira. 4 ou 5 segundos. Você tem um tempo determinado para fazer a chamada, então respira. Depois você Respira. escuta o que a outra pessoa tem para dizer, Uhum. certo? Depois disso, você vai para o L e você leva em consideração aquilo que a pessoa falou para você. Então, respirou, escuta, Escutei, leva em escutei. consideração. Tô levando em consideração, tô matutando aqui, levei em consideração. E agora? Depois, você argumenta. Aí é a hora que eu exponho o Você... meu lado e Exato. apresento.
Argumenta o que você tem para fazer. Depois você faz uma coisa que no português é errado, mas você chama. Ao invés de ser usa o X, o maldito desse X que a gente ficou pensando, como que vai traduzir esse X maldito do relaxa? Como chamar é com CH, mas a palavra relaxa é com X, a gente, na brincadeira, aqui a gente vai fazer chamar mesmo, com X. Faz a sua chamada. Chama e ama, relaxa, respira, escuta, leva em consideração, argumenta e chama. Chama que é nóis! É isso aí. Tenta usar essa palavra para conseguir ficar mais calmo durante o jogo e conseguir argumentar sem maiores problemas. Então, gente, relaxa e joga. É isso. Eita, cuidado com isso aí. Sempre relaxa e joga. Seja tranquilo, seja da paz. Quando chegar na hora de chamar, depois você levou tudo em consideração, escutou, decide se mantém a chamada, se retira, se contesta ou aceita. É isso que a gente tem para hoje. É isso aí, galera. Então, um abraço, até o próximo podcast. Yeah, podcast. Adeus. Valeu. Fazer uma pergunta capciosa. Pergunte. Pode ou não pode? E aí, concorda ou discorda? Pode ou não pode? Podcast? Podcast! Podcast do Ultimate Brasileiro. É isso aí. Valeu.